vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que todos responderão sim. Então, a primeira pergunta: você já se sentiu ou ficou empolgado alguma vez na sua vida? Sim, todo mundo. Você tem estado empolgado? Sim. Com o quê? Não precisa responder. Muitas vezes nós vivemos sem empolgação. Empolgação que eu quero tratar nessa noite não é uma empolgação efêmera, não é uma empolgação que passe rápido, ou seja, uma coisa que realmente foi por um motivo ou por um só assunto, um só tema, mas a empolgação de vida. Isso está dentro de vida abundante. Estar empolgado. Eu quero falar hoje sobre empolgados pelo reino. Eu quero falar, e mais uma vez o apóstolo Paulo está na Berlinda hoje, né? Pregamos de manhã em Atos 19, quando o apóstolo Paulo mostrou algumas maravilhas ali do poder de Deus, e eu quero ler em Filipenses, capítulo 3, versículos de 1 a 14, e depois nós vamos bater um papo sobre que negócio é esse de empolgação. Que empolgação é essa? Diz assim: concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor, digo. Para mim não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, porquanto nós é que somos a própria circuncisão. Todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. O apóstolo Paulo falando. Circuncidado no 8º dia de vida, que era o natural, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, ou seja, legítimo. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Que empolgação, irmãos! Continuando, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus. Fala conosco. Quero que o Teu Espírito Santo, Senhor, tire qualquer dúvida de cada um de nós.
que seja uma noite memorável na tua presença. Em nome de Jesus, amém. O que Deus espera de nós? Eu queria que você, não somente agora, começasse a se perguntar, mas que você tivesse essa prática de vez em quando, pensar o que Deus espera de nós, o que Deus espera de mim. Quando você entra para uma empresa, quando você assume uma posição em alguma coisa que você vai fazer na vida, é natural que você pergunte ao seu patrão ou alguém, o que você espera? Ou então você pensa, o que ele espera de mim? O que ele quer que eu faça? Como ele quer que eu haja? Qual é o grau de comprometimento que ele espera que nós tenhamos? Como você imagina, colocando-se no lugar de Deus, no lugar de Jesus, olhando para um de nós, como é que você imagina que ele quer te avaliar? No sentido de comprometimento, no sentido de prazer nas coisas dele. Então aqui está o exemplo da vida de Paulo, ele dizendo que foi circuncidado ao 8º dia, porque era lei, e tinha que ser certinho daquela forma. Ele disse, eu fui, e isso colocava Paulo num grupo cujos pais guardavam a lei de maneira meticulosa. Hebreu de hebreus significa que ele tinha credenciais impecáveis. Ele era impecável. Olhando através da lente da lei, ele era uma pessoa digna de ser imitado. Interessante que ele se achava o tal. E lá na frente, quando ele joga tudo isso fora, ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele parece que ele troca esse alvo que ele tinha antes. Ele era fariseu, ou seja, vem da palavra, vem de uma palavra que quer dizer separação. Por exemplo, cumprir a lei no Antigo Testamento. Justiça que está na lei significa que Paulo obteve tudo que a lei tinha a oferecer. Segundo os padrões judaicos, Paulo não tinha falhado. Paulo avaliou sua vida antes e mostrou o que ele buscava agora. Ele perdeu muitas coisas, ou trocou, por causa de Cristo e para ganhar a Cristo. Existem aqueles presentes que nós damos, mas aqueles presentes que nós damos com empolgação. Amém ou não amém? Você já deu um presente porque tinha que dar um presente? Caramba, eu tenho que dar um presente. Mas por que você tem que dar? Porque a pessoa me deu um presente. Ele sempre me dá um presente no meu aniversário, eu tenho que dar um presente. Assim, há pessoas que dizem assim, mas eu tenho que fazer isso por Jesus. Por quê? Porque Ele fez por mim. Então eu tenho que fazer porque Ele fez. Não, nós temos que fazer pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz. Porque se Ele não fizer para você, Ele não merece, mas Ele é Senhor, Ele é poderoso. Você já foi fazer uma visita que você contava na ponta dos dedos os dias para chegar dessa visita? Eu estou louco de vontade de estar nessa visita. Você já foi convidado para uma festa que você disse, que honra eu ter sido convidado para essa festa. E eu também quero, eu não vejo a hora chegar, eu quero estar nessa. Isso chama-se empolgação. Agora, você já deve ter ido numa festa e dizer, caramba, não tem outro jeito, eu tenho que ir. E aí você arranja uma desculpa, olha, eu não vou ficar até o final, porque eu tenho um compromisso. Aí você já começa a mentir. Hoje nós falamos sobre mentira, nós queremos erradicar. Se nós não conseguimos erradicar do meio evangélico, pastores estão pregando sobre isso, mas eu queria erradicar completamente da nossa vida, da vida da Igreja Shalom. E muitas vezes nós pensamos que a desculpa, a mentira, é algo somente que, não, essa mentira eu coloquei uma pessoa em situação ruim. Não, são mentiras que alguns você dizem, não, mas isso é uma mentira santa. Você já viu mentira santa? E aí você arranja, mas eu tenho que cumprir. E nós passamos a viver sem empolgação.
Se as pessoas estão nos observando, nós fazemos. Se as pessoas não estão observando, nós não fazemos. Eu me lembro que eu estudei no liceu. Quantos estudaram no liceu Nilo Peçanha aqui em Niterói? Ih, quantos, olha aí. Eu tinha um professor lá, posso dizer porque eu não vou falar mal dele, ao contrário, eu vou falar bem. Professor de matemática, Benjamin Carias. Pastor Carias, quem conheceu? Carias, ele era assim, quando ele chegava na porta da sala, a turma tremia. E um dia o professor de um período lá faltou, de uma hora, e a classe ficou, turma de jovens lá e tal, ficou sem aquela aula para entrar o outro professor. Aí começamos guerra de giz, guerra de papelzinho, pim, pim. Aí alguém chegou, um inspetor, e pediu, por favor, gente, pare, quase chorando, e a gente jogava nela também. Aí vinha outra gente, aquela coisa de jovem que não são os nossos jovens, obviamente, era um jovem. Eu não era convertido verdadeiramente. Vocês vão pegar o exemplo do pastor, estão lascados. Até que, de repente, o professor Benjamin Carias chegou e entrou assim na porta. Ah, sim, essa pessoa antes foi lá e tirou a caixa de giz, tirou o pagador e levou. E encontrou com ele no corredor e deve ter dito a ele, tem uma guerra de giz lá, eu tirei o giz. Irmãos, eu lembro como se fosse hoje, ele pegou a caixa de giz, entrou assim na sala, nem cumprimentou ninguém, ele andava assim, pôs em cima da mesa, e saiu. Ninguém pegou o giz, ninguém jogou mais giz, e todo mundo, ó, por quê? O que ele pode fazer? Ele era um supervisor, um dos diretores, além de professor. Isso era algo que incomodava muita gente, a autoridade, sem a pessoa precisar dizer que estava com autoridade. Então, quando nós percebemos que nós estamos vindo a algum lugar para cumprir alguma coisa, parece que tem alguém nos vigiando, aí a gente faz. E quando ele saiu e que não vigiava ninguém, a autoridade do Espírito Santo hoje na nossa igreja, ou na sua igreja, ou na igreja de alguém, é essa pessoa que faz com que você sinta uma empolgação, não só de ser fiel a Deus em todas as áreas da sua vida, mas como ser também um multiplicador das coisas do reino de Deus. Fazendo às vezes as coisas certinhas e só certinhas, não significa que nós estamos empolgados. Fazendo as coisas todas dentro do riscado, dentro do quadrado, tudo certinho, dentro da caixinha, não significa necessariamente que você seja uma pessoa empolgada. Muitas vezes, pelo seu jeito de ser, nós notamos que você é empolgado. Nós vamos dar alguns exemplos práticos daqui a pouco, sobre a empolgação espiritual, empolgação pelo reino. Paulo fez questão de dizer que Jesus era lucro para ele. Por que ele fez? Porque já naquela época, como hoje acontece, há pessoas que pensam que Jesus é prejuízo. Não dessa forma dita. Jesus é prejuízo, mas faz as coisas do reino com peso. Alguma coisa que parece que eu tenho que cumprir, o pastor pediu, a fulana pediu, meu pai pediu, minha mãe pediu, se eu não for vai ficar feio, as pessoas, peso, mas o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, que ele trocou sim o que era peso, para uma coisa mais leve, e Jesus não é peso para ninguém, ao contrário, ele é alívio. Ele diz, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele é alívio. Tomai sobre vós o meu jugo, por quê? E aprendei de mim que sou manso, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O meu jugo é suave. E o que é jugo? Jugo é aquilo que encaminha o animal para a direção que o seu dono, o seu proprietário precisa que ele vá, e ele não se distraia com outras coisas e vá para lá. É uma canga que é colocada sobre o pescoço de dois animais. Normalmente o jugo
normalmente, mas já julgo para 3, mas julgo normalmente para 2. E nunca tem 2 bois ou 2 animais que são, vamos dizer assim, desatentos. Normalmente, quando ele quer ensinar um animal a andar certinho, ele coloca do lado dele no jugo um animal que já está acostumado. E Jesus disse assim: eu sou aquele que te dirijo, eu sou aquele que te levo, e você precisa estar empolgado com isso, que eu vou fazer isso da maneira mais suave possível. Aqui na Shalom, irmãos, nós estamos buscando há tempos, e este ano de 2023, nós estamos renovando os nossos votos de buscarmos agradar a Deus. Deixa eu te dizer, querido, não basta ser crente, é necessário agradar a Deus. Não basta ser filho, é necessário agradar ao Pai. Não basta ser marido e mulher, é necessário agradar o cônjuge ou a cônjuge. O cônjuge, né? A mulher ou o homem. Cadê os maridos aí? Dê seu cartão de crédito para sua mulher, meu. Mas eu não confio. Anda com ela no jugo, vai lá direitinho, mostra para ela: olha, minha filha, hoje eu vou te dar um limite, você tem aí R$150 para gastar para o mês inteiro. E ela vai aprender que é 150. A empolgação traz uma série de coisas para nós no reino. E eu quero continuar. Há coisas que não são pecado. Há coisas que não nos colocam em pecado diante de Deus, mas desagrada a Deus. Não é próprio, mas desagrada. Por exemplo, fora da igreja, fumar não é crime. Fumar cigarro é crime? Fora da igreja, estou falando fora da igreja. Qualquer pessoa pode fumar, mas é algo prejudicial. Há coisas que, se você falar para as pessoas, você não vai preso, mas é inconveniente, é desagradável. A Bíblia diz que nós devemos falar coisas que edificam, e não coisas que prejudicam, que joguem para baixo, que maltratam as pessoas. E é disso que nós estamos falando. E a Shalom, como uma igreja que tem muito temor a Deus, nós estamos procurando, não estamos fazendo certinho ainda, mas temos o Espírito Santo que nos incomoda a todo momento. Corrija a rota, corrija a rota. E esse ano de 2023 nós queremos bater muito nessa tecla. Nós queremos ser uma igreja que agrade a Deus. Ser algo mais para Deus é fazer com o coração, por amor, sem necessidade de cobrança ou até de sermos vigiados. É ter conhecimento do que é graça, é ter um coração aberto a novas experiências todos os dias, é lutar para a igreja de Cristo ser honrada. Jesus disse que ele ia honrar a noiva dele, e ele depois iria trazer essa noiva, levar, né, lá para cima. Ele disse: eu vou trazer para mim lá em cima uma noiva imaculada, sem manchas, sem rugas, sem nada. Por quê? Eu quero que as pessoas vejam e digam assim: que noiva maravilhosa. O que Deus espera de nós é que nós sejamos essa noiva, essa igreja maravilhosa, essa igreja que foge das coisas erradas, às vezes tropeça, cai num buraco, mas reconhece: aquilo ali é um buraco, eu não posso passar aqui de novo, que eu vou cair de novo. É uma igreja que ama. E agora vamos passar para a prática. Como é que eu posso ser esse discípulo? Primeiramente, você deve estudar sobre Deus, sobre Jesus. E não tem em nenhum outro lugar, não há em nenhum outro lugar forma de você conhecer a Deus, conhecer a Jesus, conhecer o Espírito Santo, se não for através da palavra. Irmãos, muitas pessoas pensam que ler a Bíblia é conhecer a Jesus. Não. Ler a Bíblia é saber sobre Jesus. Ele vai te informar sobre Jesus, sobre o propósito da salvação, sobre o plano da salvação, sobre uma série de coisas. Ele vai te informar sobre fé, ele vai te informar sobre esperança, ele vai te informar sobre vida eterna.
Mas, quando você estuda isso e busca para o seu coração e diz, eu quero isso, aí você começa a conhecer a Jesus. Quando eu gravei CDs, muitas pessoas encontravam comigo e disseram, olha, eu estou trazendo um abraço para você, de um cara lá que disse que é muito seu amigo. Ele falava o nome, mas como ele é? Assim, não estou lembrando. Seu amigo. O pai dele é fulano. Isso é verdade, conhece inclusive a sua esposa, conhece as suas filhas. Mas como é que ele me conhece? Você foi à igreja dele? E ele falou com você na porta. Eu disse, não, ele tem informações sobre mim, mas ele não me conhece. Para me conhecer, ele tem que saber mais detalhes. Essa igreja me conhece, quer ver? Qual é a comida que eu gosto? Está vendo? A igreja me conhece. Então, como é que eu posso agradar e ser empolgado pelo reino, se eu não conheço o rei? Eu não sei do que ele é capaz de fazer, eu não conheço a história. Eu estava conversando com alguém esta semana, não me lembro quem agora, porque eu conversei com algumas pessoas sobre... É uma ingenuidade nossa muito grande, nós lermos a Bíblia, achando que vamos entender a Bíblia ao lê-la, que é uma palavra revelada. É uma palavra revelada por Deus, escrita pelos servos que Ele escolheu para escrever. E como é que eu quero entender no intelecto uma coisa que foi revelada? Por isso eu preciso ler, e antes de ler eu preciso, Senhor, me revela. Senhor, fala de mim. Por isso, irmãos, vocês sabem disso, porque isso não só acontece comigo, que lemos e lemos e lemos e lemos e lemos o mesmo texto, e cada hora surge uma coisa, parece que uma novidade, parece que foi incrementado ali, parece que foi colocado uma coisa nova. Não! É a grandiosidade do poder das maravilhas de Deus que se revelam em Escrituras. Segunda coisa, tenha uma vida de jejum e oração, isso vai lhe trazer autoridade, isso lhe mostra viver sobrenaturalmente. Irmãos, não adianta pensar, não, mas eu penso, eu vigio, eu controlo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu estou sempre atento, opa, eu estou atento, estou ligado. Há coisas que fogem ao nosso controle, há coisas que vazam pelos dedos, por mais que você segure. Todo controle vem do Senhor. Se o Senhor não vigiar a cidade, se o Senhor não cuidar da cidade, em vão vigiam os sentinelas. Há sentinelas, mas o Senhor é quem é o controlador de todas as coisas. Então, uma vida de jejum e oração vai nos permitir sair de situações, muitas vezes, inusitadas, em 2 minutos que acontecem. Quando eu comecei a pastorear, eu vou dizer uma coisa para vocês. O primeiro dia que eu fui pastorear, eu nunca tinha pastoreado. A igreja não vai fazer? Uau! Nunca. Quando você foi pai, Rodrigo, você nunca tinha sido pai. Primeira vez. Como é que isso acontece? Deus vem sobre a nossa vida e começa a mostrar as coisas sobrenaturais que nós precisamos saber, e aí você só consegue isso se você tiver uma vida de oração e jejum. Quando Jesus disse para aqueles discípulos, essa casta só sai com jejum e oração, muita gente pensa que ele falou assim, então para aí, deixa o demônio ali nele, vamos lá jejuar e vamos orar. Nesse ínterim que você está lá jejuando, podia ser meio-dia, um dia, o demônio podia matar o cara. Não, ele está dizendo assim, essa casta é uma casta tão difícil, que ela só sai com quem tem o poder de Deus, que é conquistado através do jejum e oração. Fácil, né? Ter uma vida de experiências vivas com Deus, as experiências nos amadurecem. E muitas vezes nós, irmãos, não queremos ter experiências com Deus, não dizendo, não, eu não quero ter experiência de Deus, mas nós não nos empolgamos para ter experiência com Deus. Nós não nos empolgamos. Eu nasci num lar cristão e tive algumas experiências que eu não sei se eu tive, se a minha mãe e meu pai que fizeram com que eu tivesse. Eu era criança, com 9, 10 anos, eu tive paralisia infantil,
E tive uma experiência, eu estava até contando hoje para um casal, que nós estamos orando pelo filho deles. E uma noite a minha mãe disse assim, meu filho, mas ela falava com naturalidade muito grande. Eu sentia muita dor na junta, na perna esquerda, muito, na hora de dormir, era terrível, terrível, terrível. Eu ficava enrolando para não chegar de noite eu ficava enrolando para não dormir, porque eu sabia que eu ia muita dor. Mas era tão natural para ela a experiência com Deus. E ela disse assim, meu filho, eu me lembro como se fosse hoje, ela passando a mão assim na minha perna, quietinho, orando em silêncio, e eu gemendo na cama, e ela passando a mão assim. Aí no outro dia de manhã ela me perguntou, você dormiu bem? Eu falei assim, dormi. Ela falou assim, Jesus me falou que Ele vai te operar. Imagina uma criança de 9, 10 anos, Jesus vai vir de branco com um bisturi, né? Vai me operar. E Ele me operou. Estamos indo agora em março, eu e meus netos que querem conhecer a minha história, nós estamos indo lá no Iguaçuí, eu vou mostrar os vizinhos, as pessoas, minha história está lá. Eu, mesmo com essa perna assim, vi um mamão bonito na divisa da minha cerca, da minha casa com o seu vizinho, o meu vizinho, e disse, deixa eu pegar um mamão ali. Ele, pode, todo mundo gostava de mim lá, vai em casa aí. E eu subi no mamão, no pé de mamão, na escada. A escada rolou, eu caí com a perna machucada, essa que estava numa cerca de arame farpado, e rasgou um pedaço assim, que eu tenho até hoje a marca na perna. Fui para o hospital, costurou. Passados uns dias, tirou os pontos. E ele disse, agora anda para ver se está legal os pontos, porque foi bem na junta, eu comecei a andar normal. A minha mãe deu um grito, Isaías, você foi curado. Fui curado de paralisia infantil, operado por uma cerca de arame farpado. E você acredita se quiser. Isso é impossível, pastor. Tão impossível quanto Deus abrir o mar. Tão impossível quanto Ele pegar um homem catingando 4 dias morto e dizer, vem para fora, e ele vem. Tão impossível quanto esse Deus fazer chover comida para o povo 40 anos ininterruptos. Tão impossível quanto. Para mim, segundo Deus, tudo é possível ao que crê. Mas são experiências. E nós precisamos buscar essas experiências. E sabe quando elas vêm? Quando você joga as suas experiências fora. Uma vez eu dei um exemplo aqui. Um pedreiro muito bom. Você contrata o pedreiro e diz assim, essa parede assim, eu quero que faça assim, 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 assim. Olha, não vai dar certo. Pela minha experiência, se você fizer assim, ela vai cair. Pela minha experiência, tem que fazer assim. Pela minha experiência, e ele está falando certo. Mas para Deus, você tem que julgar essa experiência. Essa experiência só serve para dizer assim, eu vou entrar de novo nessa luta e pela minha experiência, ou seja, pelo que eu vivi com ele, eu vou viver com ele novamente. Quando Davi enfrenta aquele gigante, as pessoas o desaconselharam completamente, você é louco, você tem 1,60 m, o homem tem 3 metros. Ele disse, mas eu tenho experiência de matar gigante? Não, gigante eu nunca matei, mas uma vez eu matei um leão. E depois, quantos leões você matou? Só um. Depois veio o urso. E ele não tinha experiência com leão, mas ele tinha experiência com Deus. E ele matou o urso. E agora? Agora, o meu Deus que matou o leão, o meu Deus que matou, essa experiência você deve ter. A experiência de lembrança. Esse Deus entregará na minha mão esse incircunciso filisteu. Seja exemplo de vida para seus amigos e irmãos. Irmãos, muitas vezes nós somos crentes desempolgados. Se não existe esse termo, está agora no dicionário da Shalom. Shalom é cultura. Desempolgados. Como é que é um crente desempolgado? Agora nós vamos na prática dela. Um irmão está claudicando, ou seja, uma hora está frio, outra hora está quente, um bocadinho esfriou de novo. E o irmão está reclamando, e você está percebendo que ele não vem à igreja, que ele não quer fazer, que ele não... Aí você vai lá. Então vai um crente, normalmente o crente age assim, irmão, vigia, hein? Vigia. Você está afastado da igreja, cuidado. Outros dizem assim, quem é? É fulano. Ih, aquilo ali está desanimado, eu não vou nem encostar nela, que ela vai me desanimar. Deixa ela quieta lá. Ou o terceiro diz assim, vou orar por ela. Ah, pastor, o senhor falou a palavra-chave, vou orar. Tem que orar sempre. Mas o crente empolgado é o crente que exorta. E como é que ele exorta?
Ele exorta com amor, porque exortar, a tradução de exortar é trazer para perto. Essa é a tradução de exortar, trazer para perto. E como é que ele faz isso? Está no mesmo princípio que Jesus disse que nós temos que amar o nosso inimigo. E muita gente confunde isso. Eu tenho que amar meu inimigo, trazer o meu inimigo para dentro de casa, o cara matou minha família, matou não sei quem, eu tenho que trazer. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus disse que o mesmo amor que eu tive para contigo, de dar a minha vida para você ser salvo, você precisa ter esse amor para que ele não se perca e seja salvo. Não quer dizer que você tem que comer pizza com ele, mas você tem que se interessar. Então, o empolgado é aquele que diz: o que está acontecendo? Ah, não sei, está desanimado. Desanimado nada, segura aqui. Eu me lembro que eu era jovem, gostava de jogar futebol, e eu tinha um amigo lá que disse: vamos treinar lá, eu morava no Fonseca, vamos treinar na praia de Caraí. Toda manhã ele ia lá em casa, 6 horas da manhã, e a mamãe falava assim: sobe lá que ele ainda está dormindo. Aí ele chegava: bora, acorda, vamos lá, rapaz, vamos lá, ó, pique no lugar. E ele ficava assim brincando comigo. Era um cara empolgado. E quando eu estava desanimado, ele me animava. E a Bíblia diz que é bom que 2 andem juntos, porque quando um estiver desanimado, cair, o outro o levanta. O que é um crente empolgado? É um crente que se interessa, que não adianta quantas desculpas a pessoa te dá, você vai lá e encoraja. Essa é a visão da empolgação pelo reino. Ah, eu não quero mais, eu estou desanimado, não sei se eu vou, se eu fico, se eu não sei se eu já fui ou se eu já voltei, aliás, eu nem sei quem eu sou. Essa pessoa precisa de ânimo, e só uma pessoa empolgada pelo reino pode fazer isso. Só uma pessoa que viveu essas experiências com Deus, jejum, oração, sobrenatural, disse: não, vamos embora, você vai ver. Nós temos aqui algumas pessoas que chegaram aqui desempolgadas, e hoje estão empolgadas, mas não precisa ser: uhul, sou crente, ei, quando é que vai começar o culto, pastor? Uhul, vamos lá, canta ou não canta? Não é esse tipo de empolgação que eu estou dizendo, mas também não pode ser assim: Pai do Senhor, irmão, estou tão feliz de estar aqui na igreja. Eu falei: sai para lá, em nome de Jesus, vai ser feliz assim na China. Não, as pessoas têm o seu natural, a empolgação é avivamento. O que Paulo está dizendo assim: hoje eu sou uma pessoa avivada. O que é avivado? Ao contrário de morto. O avivamento é que te sustenta por dentro e queima. É um dínamo que está ali com a bateria carregada o tempo todo, te dinamizando. É um dínamo que te dá a empolgação, e quando vem aquela dificuldade, você diz assim: eu vou romper tudo. Ontem eu mandei uma mensagem para os 5 batizandos, nós vamos batizar mais 5, se Deus quiser, agora no primeiro domingo de abril. Amém? E eu mandei uma mensagem: então, amanhã nossa primeira aula, hoje, driblem as situações difíceis, encorajem-se, lutem-se, e se não conseguirem, liguem para mim, que nós vamos orar juntos. Irmãos, nós precisamos estar empolgados com aquilo que somos ou decidimos ser. Tenha sempre o sentimento de prazer pelo reino de Deus. Não seja mecânico, não mecânico de profissão, pode ser, mas faça coisa com amor. Não atue mecanicamente, mas tenha prazer. E a pessoa que tem prazer conta para todo mundo: menina, fui num culto essa noite passada, essa semana passada, esse domingo passado, olha, o que aconteceu? E se essa pessoa é dura de acreditar, você fala assim: nem te conto, e não conta mesmo. Aí ele vai dizer: você vai falar ou não vai? Agora você vai falar. Você quer mesmo saber? Quero. Então espera um pouquinho que daqui a pouco eu te conto. Aí a pessoa aguçada: mas você vai falar. Joga umas iscas, empolgado. Muitas vezes, amados, nós esquecemos das pessoas que do nosso lado falam assim: olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu estou tão magoado com a minha esposa, com meu filho, com não sei o quê, eu estou com tanto problema.
Ih, meu filho, problema todo mundo tem. Ai, meu Deus do céu, os caras já vêm falar de problema comigo. Você está desempolgado, meu amado. Deus colocou essa pessoa, é Deus quem manda os fofoqueiros vir falar com você, é Deus. Ele tem o controle de tudo. Para quê? Para você repreender a fofoca dele. Diz, não, meu amado, isso aí não edifica, não fala não, faz assim não. Eu estou muito triste. Eu adotei de uns anos para cá, eu aprendi isso com um pastor muito amigo, e ele dizia assim, tudo que me pede, pastor, quando o senhor lembrar, ora por mim, oro sim. Já falo isso para você, não fala? Depois você ora por mim, oro sim. Você não ora nada, irmão, você vai esquecer. Mas não é porque você é ruim, não, porque você esquece. Então, quando me pedem, eu digo assim, vamos orar agora. E é importante que nós façamos, mas que nós façamos além da conta. Isso é empolgação. O que é além da conta? Quando uma pessoa te pede oração por uma enfermidade, você ora pela enfermidade, mas ora pela vida dele, ora pelo sucesso da profissão dele, ora pelo casamento dele, se ele for casado, ora pelo casamento, se ele não for casado, amém ou não amém? Mais alto. Pronto. Noivos. Então, irmãos, essa empolgação nos permite, primeiro, agradar a Deus, e segundo, alimentar o nosso combustível. Nós estamos colocando mais combustível em nós. E outra coisa, a empolgação contagia, assim como a desempolgação contagia. Você já chegou perto de gente, de pessoas que só reclamam, que dá vontade de falar assim, vai lá na esquina para ver se eu estou lá, porque é muito ruim, irmãos. Mas a empolgação contagia. Conta aí, eu gosto de estar perto desse, a pessoa é. Mas eu estou dizendo de uma coisa, irmãos, que eu faço. Eu sou empolgado pelo Evangelho, não é porque eu sou pastor, antes de eu ser pastor, eu já era empolgado. Eu tenho testemunhos da minha vida, minha família está aqui, minha esposa recentemente, agora estivemos um médico para fazer exames, e ela falando uma coisa, eu falando, então ele é sempre empolgado assim, sempre, até doente. Por quê? Porque uma coisa não tem a ver com a outra, irmãos. Eu não tenho que ser empolgado se eu tiver com dinheiro certinho, eu tenho que ser empolgado pelo reino. E é isso que está faltando muitas vezes na igreja de Cristo. Nós sermos tementes a Deus, mas sermos empolgados para que as coisas maravilhosas aconteçam na nossa vida. Por fim, disponha sempre a fazer uma faxina na sua vida. Jogue fora o que é fútil. O que é fútil? No dicionário diz que a pessoa fútil é aquela que dá importância ao que é superficial ou efêmero. Sai da superficialidade, aprofunde. Sai do que é efêmero, vai para o eterno. Nós vivemos em coisas que são passageiras, gostamos de coisas, agarramos as coisas que são passageiras, mas nós temos que nos agarrar nas coisas que são eternas. E o apóstolo Paulo fez uma faxina aqui, ele disse, eu joguei tudo fora, e tudo era, vocês precisam conhecer a vida do apóstolo Paulo, era um homem cultíssimo, um homem de posses, e ele passou a ser humilhado muitas vezes, fazendo as suas tendas para sobreviver. Ele abriu mão porque sua família não queria como é que esse camarada aqui, hebreu de hebreus, um homem cheio de cultura, como é que ele agora vai ficar com essa gentinha aí, falando do amor desse Cristo, que ele mesmo perseguiu esses cristãos? Mas ele disse, eu resolvi trocar, eu vou fazer uma faxina na minha vida. E a faxina nossa começa pelo nosso interior. Nós temos nos alimentado, nós nos alimentamos daquilo que falamos. Na psicologia diz que nós somos aquilo que falamos. Eu sou triste, 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 eu sou triste. Você vai falar tanto que você vai chorar daqui a pouco. Mas se você começa a pegar, eu sou mais do que vencedor por aquele que nos amou, posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sei quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, o Senhor é o meu pastor e de nada eu sinto falta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, no terceiro o diabo disse, não tem jeito com esse cara, não, esse cara é muito positivo, o diabo fala que a gente é positivo. As pessoas negativas saem de perto da gente, ou então se tornam como a gente. Disponha sempre a fazer uma faxina.
Mude o seu palavreado. Pastor, mas eu não falo palavrão. Também não diz para você tirar o palavrão. Eu nem sei se você fala palavrão. Seu palavreado é palavra que não edifica. Então mude para palavras que edificam. E pense em edificar outros, porque quando você edificar outros, você será edificado. Quando você orar por uma pessoa e viu que essa pessoa foi curada, você vai ser curado. Você vai ser liberto. Você vai ser exaltado por Deus, não no sentido, ali está o maioral, João, Manel, Isaías, não, mas você vai ser exaltado sobre os seus problemas, porque você está mastigando isso. Irmãos, isso é muito simples e muitas vezes nós não entendemos. Sabe qual é um dos meus sonhos? Eu tenho vários, mas um dos meus sonhos é que eu tenho que falar, peraí, irmão, peraí um minutinho, peraí, pegue uma senha aí, irmãos, tem 5 aqui querendo trabalhar aqui, mas você quer por quê? Pastor, que eu estou empolgado, eu quero servir, eu estou empolgado. Combinei com a pastora Vera, a gente está lá com dificuldade de algumas pessoas no ministério, que não pode, outro não pode. Pastor, se quiser eu posso dar uma ajuda, nós não queremos ajuda. Aqui na igreja nós não vamos aceitar ajuda desse tipo. Nós queremos pessoas empenhadas em servir. Se você disser, eu quero servir, porque se você quiser servir, você não vai querer parar de servir. Você pode sair dali e vir para cá, mas você não vai parar de servir. Mas ajuda, tá bom, pastor? Arranja outra agora. Já ajudei muito, pastor. Já ajudei 2 anos. Estou cansado. Meu amado e minha amada, o dia que você souber o que é cansaço sem Jesus, você não vai ficar nem um mês suportando a carga que o inimigo vai colocar na sua vida. Você precisa se empolgar. Você precisa dizer, eu quero servir. Mas não necessariamente num cargo na igreja, mas servir a Cristo aqui. Procurar por irmãos que estão necessitando de alguma coisa, servir, orar. Isso é empolgação. Nós temos que estar empolgados pelo reino. E o apóstolo Paulo tinha razões suficientes para isso. E quanto mais ele servia a Deus, mais ele conhecia Deus. Quanto mais ele falava do amor de Deus, mais ele via a presença de Deus. A ponto, como eu disse de manhã, do poder ser tão grande na vida dele, que os endemoniados o conheciam, os demônios o conheciam. E diz, eu sei quem é Jesus, ou conheço Jesus, e sei quem é Paulo. A ponto de o poder de Deus vir sobre a vida dele, e Deus disse, eu posso crer nesse camarada. Esse camarada é empolgado pelo reino, que até seus lenços e aventais eram levados e colocados sobre os enfermos, e as pessoas eram curadas. Eu queria te convidar a se empolgar mais pelas coisas de Deus. E eu tenho uma palavra para você que está na Bíblia, você conhece, mas deve ter esquecido. Empolgue-se pelo reino de Deus. Não está escrito assim, mas eu posso traduzir agora, não é assim? Buscar em primeiro lugar. O que é primeiro lugar? Coloca no topo, empolgue-se pelo reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas você vai ter, serão acrescentadas. Pastor, eu não acredito nisso. Então teste, 3 meses, se não der, você devolve Jesus. Vem aqui e diz, pastor, esse Jesus que o senhor pregou, não é bem assim. Essas coisas que o senhor está falando era lá para a igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, mas hoje não. Se você disser isso para mim, eu vou rasgar a minha Bíblia na sua frente, na frente da qualquer rede de TV, porque eu sei em quem tenho crido. Quanto mais desafio, mais você se torna empolgado. Quantos querem estar empolgados por Jesus? Quantos estão empolgados hoje já estão empolgados? Não diga, não minta, você vai ficar empolgado mentiroso. Então, não precisa. Eu quero orar pela sua empolgação. Pastor, eu não estou empolgado, sabe por quê? Sei, a minha saúde não anda legal. Você tem razão, é verdade, te tirou, né?
Eu uma vez ele não estava comendo direito, falei, não sei o que está acontecendo, não estou com vontade de comer. Aí fui no médico e disse, você está com um probleminha aqui, que nós vamos ter que fazer uma digestão melhor, toma esse remedinho. E irmãos, abriu o negócio ali, que eu falei assim, agora eu tenho que segurar. Você pode estar nessa situação, e Jesus vai te curar. Você pode estar, por isso que eu orei antes, por quê? Para você ouvir essa palavra, você precisa estar curado. Eu sei que enquanto eu orei, muitas pessoas já foram curadas. Deus já enviou a cura. Eu tenho certeza disso. Pastor, mas eu não estou sentindo. Segura a bola aí. Essa semana você vai sentir o resto. Há muitas curas que são imediatas. Outras são prolongadas para Jesus tratar da sua empolgação, para tratar da sua fé, para avivar a sua alma. Eu queria desafiar a igreja para fazer um teste de 3 meses com Cristo no seguinte sentido: empolgue-se mais, deixe alguma coisa que você possa deixar para fazer as coisas do reino, pelo menos uma vez, e depois você mede o que vai acontecer na sua vida, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sou testemunha do amor de Deus e do poder de Deus na vida de uma pessoa, não só na minha, mas de muitos que eu conheço além da minha família. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Existe alguém entre nós, porventura, que por razões que não nos cabe agora discutir, não vem ao caso, não vem ao caso. É refúgio, as razões são refúgios. Que esteja inicialmente para essas pessoas. Se tem, primeiro atenda só a minha primeira pergunta. Eu só quero saber se há alguma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, que há muito tempo ia na igreja, agora não vai.